Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do Zero à Fluência. Let's bora? Vamos lá. Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos estudar inglês com o filme Up, que no português é conhecido como Up, Altas Aventuras. Pra no português não ficar só Up, né? Aí decidiram colocar Altas Aventuras. Enfim, para nós começarmos essa aula, eu gostaria que você interagisse comigo aqui no chat ao vivo, nessa noite de domingo. Estamos aqui também para estudar inglês, analisar, estudar e expandir cada vez mais o nosso vocabulário. É o seguinte, se você ainda não me segue lá no Instagram, @teacher.murilo. Lá eu posto dicas de inglês absolutamente todos os dias. Além do mais, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falar ao longo dessa aula, você pode mandar mensagem para mim lá no Instagram. Aproveite para tirar uma foto, printar essa tela, poste no Instagram, compartilha, me marque para eu repostar. E hoje nós vamos assistir essa cena do filme Up sem legenda alguma, para nós começarmos essa aula de modo desafiante, como nós temos feito nas últimas aulas. Nós vamos começar assistindo essa cena sem legenda alguma. Eu gostaria que você interagisse aqui nos comentários e dissesse, de 0 a 10, o quanto que você consegue entender dessa cena aqui, ó. Vamos lá. Can't tell where we are. Oh, we're in South America, all right. It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS. GP what? My dad gave it to me. It shows exactly where we are on the planet. Boop, beep, 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 boop, boop. With this baby, we'll never be lost. Oops. Pois é. Aí, gente, comenta aí o que vocês conseguiram entender dessa cena, o que tá acontecendo aqui, só para você entender o sentido aqui, né, o contexto dessa cena. O que está acontecendo aqui é mais ou menos o seguinte, né? O garotinho ali e o senhorzinho estão naquela casa voadora, e essa casa, ela saiu da rota que eles queriam, né? Lá dos Estados Unidos, ela saiu, veio aqui para América Latina, aqui na América do Sul, e o velhinho olha pela janela e não consegue saber identificar onde eles estão. E aí, o garotinho disse, não, peraí, eu sei onde nós estamos, né? Eu tenho um negocinho aqui que é um GPS, né? O senhorzinho não entendia nada do que era aquilo, né? Ele até fala, GP, o quê? Né? Enfim, ele não sabia o que era aquilo. E enfim, né? Esse é o contexto da cena. Eles estão ali com o aparelhinho, sabendo onde eles estão. E que a partir daquele momento eles não estariam perdidos. Só que tem um problema, né? Na hora que ele vai apresentar o aparelho, sem querer o aparelho cai ali da janela. Enfim, vamos assistir mais uma vez essa cena sem legendas? Eu gostaria que vocês comentassem aqui de 0 a 10 o que vocês conseguem entender da cena completa, tá? Quando eu falo de 0 a 10, 10 significa entendi
200%. Inclusive as preposições, as conexões, tudo. Aí 0%, né? A nota 0 seria literalmente não entendi absolutamente nada. Bom, vamos lá. Vamos assistir mais uma vez sem legendas. Can't tell where we are. Oh, we're in South America, all right. It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS. GP what? My dad gave it to me. It shows exactly where we are on the planet. Boop, beep, 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 boop, boop. With this baby, we'll never be lost. Oops. Pois é, gente, vamos lá. Para nós começarmos essa aula, eu gostaria que primeiramente você deixasse o seu like aqui para nós iniciarmos essa análise. Qual que é o foco das nossas aulas com filmes? Desde o início desse canal, desde 2017, o nosso foco aqui é extrairmos vocabulário, aprendermos o inglês da vida real, não só a traduzir, mas a como aplicar cada palavra que a gente aprende das cenas de filmes, das cenas de séries, dos trechos musicais, das histórias, né, textos bíblicos, tanta coisa que a gente já trouxe aqui no canal. Se você não sabe ainda o que nós já trouxemos aqui, vai lá no link das playlists e lá você vai ver um monte de gênero de filme que nós já trouxemos aqui no canal. Se você tem alguma sugestão de cena, de filme, de série, vai lá no meu Instagram, me manda a sua sugestão pra gente analisar aqui juntos. Para nós começarmos, vamos lá? Eu vou colocar a cena aqui do meu lado e nós vamos analisar frase por frase. Ou melhor, antes da gente assistir aqui frase por frase, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou assistir com vocês aqui agora com legendas em inglês, certo? Eu vou rodar essa cena com legenda em inglês antes da gente analisar frase por frase, certo? Para agora você ter certeza das palavras que eles utilizaram. Comente aí, será que agora com legendas em inglês vai ficar mais fácil? Can't tell where we are. Oh, we're in South America, all right. It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS. GP what? My dad gave it to me. It shows exactly where we are on the planet. Boop, beep, 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 boop, boop. With this baby, we'll never be lost. Oops. Pois é, vamos lá. No início da cena, a primeira frase que nós temos é essa aqui, ó. Can't tell where we are. Ele diz, I can't tell where we are. Primeira coisa para analisarmos aqui sobre a pronúncia. Vamos falar da pronúncia aqui primeiramente, antes de nós irmos traduzindo tudo, tá? Entenda que inglês não é apenas sobre traduzir. Se você sabe traduzir, mas não sabe pronunciar, de nada adianta. Então é importante entender essas conexões aqui, ó. Olha só que interessante. Na hora que ele começa dizendo I can't, ele vai pegar esse can't e vai juntar com tell. Vai ficar I can't tell. Vamos voltar aqui no começo para reouvir, né? Can't tell where we are. Voltando mais uma vez. Can't tell where we are. Literalmente, ele começa a frase no can. Can't tell where we are. Você não ouve o I. Fala aí comigo, você consegue ouvir I nessa frase? Can't tell where we are. Não, mas nós presumimos que tem um I ali que ele omitiu. Mas isso não mudou o sentido da frase, né? O que ele está dizendo aqui? Vamos entender. I can't significa eu não posso. Não necessariamente apenas o eu não posso, mas pode ser eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei. É muito importante validar isso aqui, porque tem muita gente que pensa que can é apenas o verbo poder. E olha, não é. Se você for analisar, você vai ver can, que pode significar saber, ter capacidade, conseguir. Inclusive, se eu quisesse dizer assim, eu sei dirigir, eu posso falar I can drive. Simples assim. Murilo, mas e o verbo know, de saber, conhecer? Quem aí conhece o verbo know? Né? Nós temos esse verbo aqui, ó, que é o verbo saber, conhecer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Esse verbo aqui é o verbo know, certo? Vamos supor que eu quero falar que eu sei dirigir. É um exemplo, então eu diria dessa forma. I know how to drive. Seria dessa forma que nós diríamos com o verbo
know. Só que tem um detalhe, eu não quero dizer com o verbo know. Se você fosse dizer com o verbo know, seria dessa forma, tá? Você não diz I know drive. Não, tem um rolê aí no meio pra você construir essa frase do jeito certo, tá? É I know how. Por isso que a gente tem aqui a famosa expressão, não sei se você conhece essa expressão, mas é muito comum aqui no Brasil a gente usar o você não tem o know-how. O que é o know-how? É literalmente saber como fazer aquilo. Então, se você tá falando de habilidade, você precisa usar know juntamente com how, que literalmente significa saber como. Fica aqui a dica, hein? Então, se você quisesse dizer, eu sei dirigir, mas sem usar o know e sim usando can, você diria da seguinte forma: I can drive. É muito mais fácil, fala a verdade. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem que can não é apenas poder. Can também significa, além de poder, né? Ele significa conseguir, ele também significa saber, ele também significa ter capacidade. Não é à toa que o ex-presidente Barack Obama usava a seguinte frase: Yes, you can. O que essa frase representa? Não é simplesmente sim, você pode, de permissão. Não, é sim, você consegue, sim, você sabe, sim, você tem capacidade. Isso aqui, gente, é entender o sentido do verbo, tá? Quando você for estudar inglês, não foca apenas em ficar pegando a tradução literal do Google Tradutor. Você precisa ir mais além, você precisa entender o sentido da palavra. Como é que você consegue entender os sentidos das palavras? Busque um dicionário em inglês para inglês. Vai no Google, procura o dicionário da Cambridge, o dicionário da Oxford, dicionários que traduzam do inglês para inglês. Lá você vai ver a explanação plena, a definição plena de cada palavra, inclusive do can. Se você for procurar lá o can, você vai ver vários sentidos de como usar essa palavra. Ou seja, não é apenas pegar o poder lá e jogar lá. Não. É por isso que eu falo. O Google Tradutor é muito bom, sim, claro, mas ele não te explica de maneira aprofundada como que você pode usar aquela palavra. Então você não deve, de modo algum, limitar as palavras. Quando você limita, você engessa e aí você acha que can é sempre poder, e aí você vê uma frase às vezes diferente, você fica pensando assim, não, essa frase aqui, I can't tell, significa eu não posso dizer. Mas pensa aqui comigo, gente. Faz sentido a gente traduzir essa frase para eu não posso dizer onde nós estamos? Tipo assim, eu vou esconder essa informação, eu não posso te dizer onde nós estamos. Obviamente que não, é uma questão de você ler o contexto, né? Ele olha pela janela, né? O balão tá ali no ar e ele fala. Can't tell where we are. Literalmente ele tá dizendo, eu não sei dizer, né? Nós já falamos aqui que tell significa o verbo dizer ou contar. Então eu não sei dizer where we are, onde nós estamos. I can't tell where we are. Eu não sei dizer onde nós estamos. Então é importante falar aqui que, como eu falei do can, no sentido de poder, conseguir, saber, ter capacidade, né? Até mesmo no sentido de poder, no sentido de permissão também, né? Todos esses sentidos têm o modal verb can. É importante entender que o negativo do can é cannot, que a gente abrevia para can't. Caso você não saiba, escreva isso aí no seu caderno, hein? Gostaria que você escrevesse, registrasse tudo isso que nós estamos falando aqui, porque esses detalhes fazem muita diferença, gente. Então vamos lá, para nós continuarmos aqui, vamos reouvir essa frase e vamos para a próxima frase. Can't tell where we are. Oh, we're in South America, alright. Vamos lá. A frase do garotinho, bom, eu não me lembro o nome dele. Se eu não me engano é Russell. Eu acho que é Russell. Depois alguém me confirma aí, mas eu acho que é Russell o nome dele. Mas ele diz o seguinte. Oh, we're... Esse we're, pra quem não sabe, é uma abreviação de we are, ok? Caso alguém tenha ficado com dúvida aí quando viu isso aqui, é isso aqui, tá? We're é uma abreviação de we are, que é verbo to be. Nós somos ou nós estamos. Nesse caso, como estamos falando sobre uma localização, é o nós estamos. Então, o que ele diz? Oh, we're in. E aí temos a preposição in. Murilo, quando que eu utilizo a preposição in? Grava isso aqui, ó. Em relação às cidades,
estados e países, localizações territoriais, você sempre vai utilizar in. Então eu vou resumir aqui. Cidade, estado, país, você sempre vai usar in, ok? Eu até escrevi aqui para você printar isso aqui e escrever no seu caderno. Em relação a ambientes, você sempre vai usar para cidade, estado, país, tudo e qualquer tipo de ambiente que você possa ficar dentro. In tem essa característica principal do lado de dentro. Por isso que nós temos a palavra inside. Quem aí conhece a palavra inside? Significa lado de dentro. Então, sempre que você fosse referir a uma cidade, estado, país, aqui não é nem cidade, nem estado, nem país, porque é uma região, né? Está falando sobre um continente. É continental isso. Então, in South America. South America. Você não diz South America. South America. Não, você diz South America. America. Vamos reouvir essas duas frases, então. Can't tell where we are. Oh, we're in South America, alright. Bom, o que quer dizer esse alright que ele diz aqui no final? Nós já falamos aqui várias vezes que alright pode significar tá legal, tudo bem, tá certo, é isso aí, tudo bem. Esse alright, nessa frase aqui, está expressando um lado de certeza. Nós estamos na América do Sul, com certeza. Então, grava aí, South America, América do Sul. Alright. Esse alright é a expressão de certeza. Tipo assim, ele falou, eu não sei dizer onde nós estamos. E aí vem ele dizendo assim, nós estamos na América do Sul, com certeza. Então, aqui você pode adaptar o alright nessa frase, adaptar. O que é adaptar? É você arrumar um sentido melhor dentro do português para sua frase em português não ficar esquisita, quadrada, né? É importante entender que em ambos idiomas, tanto no inglês quanto no português, nós expressamos as coisas de modo diferente. Então não dá para expressar do mesmo jeito. Então, alright, aqui é como se fosse com certeza. Então, nós estamos na América do Sul, com certeza. Vamos lá então. Can't tell where we are. Oh, we're in South America, alright. E aí vai vir essa frase aqui, ó. Preste muita atenção. It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS. It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS. Alright, it was a cinch with my Wilderness Explorer GPS. Escrevam aí, o que vocês conseguem entender dessa frase do Russell? Vamos lá, vou colocar de novo aqui, hein, ó. Escrevam aí. It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS. Vamos lá. A frase, então, aqui foi It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS. Vamos lá. A primeira coisa para você perceber aqui é que it was, ao pé da letra, de acordo com o verbo to be, é isso era ou isso estava, né? Quando ele fala o termo cinch, o que significa isso? Alguém de vocês conhece aí o termo cinch? Para quem não sabe, ele significa moleza. Então, quando ele fala it was a cinch, ele está dizendo que isso foi uma moleza. No sentido de, isso foi moleza, isso foi fácil, isso foi tranquilidade, né? Expressando que não teve dificuldade nenhuma com aquilo, né? Você pode traduzir esse it was a cinch, tá? É importante entender que it was, você pode traduzir para isso era, isso estava, mas também isso foi, tá? Ou apenas foi, tá? Você não precisa falar isso foi, você pode falar só foi. Foi moleza. É interessante porque o a, que tem aqui, a cinch, esse a você pode traduzir para um ou uma. Só que na hora de se adaptar para o português vai ficar estranho você falar isso foi uma moleza. Você não precisa traduzir ao pé da letra. Você pode adaptar para simplesmente foi moleza. Com o quê? With my, com meu, wilderness. Quem aí já viu esse termo wilderness? Comente aí no chat ao vivo. Wilderness, se você for traduzir ao pé da letra, ele significa deserto, selva, né, lugar selvagem, enfim, né?
Aqui é importante entender o sentido que ele utiliza dentro do filme, tá? Aqui no filme, eles têm muito essa jogada do Wilderness Explorer. Ele fala que ele é um explorador da natureza, né? E eles traduzem wilderness dentro do filme para natureza, né? É importante entender isso porque até na versão dublada em português, né? Eles traduzem essa frase aí para o meu GPS de explorador da natureza. Claro, né? O Wilderness Explorer é aquilo que eu falei. O wilderness significa várias coisas, né? Selva, lugar selvagem, região selvagem, significa tudo isso. Só que eles adaptaram para natureza. Explorer, claramente você vê que é explorador. Então, explorador da natureza. E por último, GPS. Aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa a sigla GPS? Gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários. Todo mundo utiliza esse termo hoje em dia, né? Bom, em português nós sabemos que significa Sistema de Posicionamento Global. Mas vamos lá. Em inglês, alguém sabe o que GPS significa? É exatamente essa frase que eu falei, isso aqui em inglês, tá? Então você vai falar Global Positioning System. Global Positional System. Eu vou até escrever aqui para você conhecer essa palavra, tá? Agora, a partir de hoje, você vai saber o que significa... você vai saber o que significa GPS. Deixa eu só escrever aqui. Global Positioning System. Significa isso aqui, ó. Escreva aí no seu caderno, se atualize, esteja conectado comigo e aumente seu vocabulário. Global Positioning System. Global Positioning System. Aí você pega essas três palavras e transforma em GPS. E assim temos essa palavra, né? GPS. Ela não é pronunciada igual no português, né? GPS, não. É pronunciada do jeito que fala as letras em inglês. Lembrando que a letra G no inglês nós pronunciamos G de um jeito bem forte. Você não fala G, você fala G. Dessa forma aqui, ó. G. G. A letra P, claro. Todas as letras do alfabeto no inglês, nós pronunciamos. Todas as letras do alfabeto que terminam com o som do E, tipo B, C, D, P, T, você vai sempre pronunciar com o som de I. Então o P fica Pi, B fica Bi, C, Si, D, Di. A única letra que é exceção disso aqui que eu tô falando é a letra Q, que você pronuncia Q. Mas isso aqui é interessante, tá? Essas padronizações, essas pequenas dicas ajudam muito quando você for pronunciar essas letras, para você não falar P, não, você vai falar Pi. Então, GP, e aí nós temos a última letra, que é o S, que você vai pronunciar apenas o S, que você pronuncia em duas sílabas no português, no inglês você vai pronunciar apenas S. Então, GPS. Então, GPS. É isso aí. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa frase, comente aí ou mande mensagem para mim lá no Instagram, tá bom? Que eu estou aqui lendo todas as mensagens que vocês me mandam. E eu estou tirando todas as dúvidas, enviando áudio, enviando explicações melhores sobre tudo que nós temos falado aqui, para vocês entenderem que nós não, né? Você não está sozinho aqui dentro dessa aula, ok? Então, vamos retornar aqui no início dessa cena. Can't tell where we are. Oh, we're in South America, all right. It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS. Beleza. Foi moleza. Com o meu GPS de explorador da natureza, que foi o jeito que a gente adaptou aqui, né? Vamos para a sequência. PS. GP what? GP, o quê? Entendi nada, né? Ele nunca tinha visto essa sigla GPS, GPS. Então ele faz essa seguinte pergunta, né? GP what? GP what? GP o quê? Literalmente seria isso, né? E aí o garotinho fala, né, que ele ganhou isso do pai dele, olha só. My dad gave it to me. It shows exactly where we are on the planet. A frase é a seguinte. My dad gave it to me. Claro que na hora que ele fala gave it to me, fica só gave to me. Literalmente o it
se junta com to. Gave to me. Gave to me. Então, my dad gave to me significa meu pai deu ele pra mim. Literalmente, se você for traduzir aqui ao pé da letra, palavra por palavra, é exatamente isso. Meu pai, my dad, gave. Pra quem não sabe, gave é o passado do verbo give, tá? Give é o verbo dar. E no passado você lê ele gave. Então, literalmente, give, dar, gave, deu, né? Então, meu pai deu ele, gave it, né? O deu to me, pra mim. Quem dá alguma coisa dá em direção a alguém, tá? Você deu um presente pra alguém, você usa sempre to, é sempre para. Porque o to ele indica muito para no sentido de direção. Então, meu pai o deu to me, pra mim. Literalmente é isso que ele está dizendo. E aí depois tem uma vírgula ali, como vocês podem ver, e ele diz it shows. Ele não fala it shows. Entenda o som do it. Às vezes vai ser pronunciado dessa forma no inglês da vida real. Você não vai ouvir it shows. Às vezes vai estar só assim, ó. It shows, it shows, it shows. Olha só o jeito que ele pronuncia, para você entender melhor o que eu tô falando aqui, ó. Dad gave it to me. It shows exactly where we are on the planet. Viu só? It shows. Ele não fala it shows. Não tem som de T. Interessante, né? Às vezes você fica preocupado em pronunciar tudo quadradinho, bonitinho, e eles omitem várias coisas. My dad gave it to me. It shows exactly where we are on the planet. Podemos dizer claramente aqui que os dois it, eles não têm pronúncia do T, né? Não é it to me, é só it to me. Gave it to me. It shows. Ele mostra, tá? Pra quem não sabe, show é o verbo mostrar. É daqui que vem o termo show, né? Show de espetáculo. Por quê? Porque show não é apenas espetáculo, né? A apresentação. Show vem do verbo mostrar. Mostrar algo pra alguém, né? Então, se eu quero falar assim, eu vou mostrar pra vocês. I'm gonna show you. Eu vou mostrar pra vocês. Esse caso aqui é ele mostra. Essa frase está no presente simples. Por conta disso, sendo conjugada na terceira pessoa, it, temos um S ali, né? Por isso que fica it shows. Não tem nada a ver com plural, tá? Ele está simplesmente dizendo, ele mostra, it shows. Entenda uma coisa, se eu estou conjugando o verbo show no presente, eu falo I show, you show, he shows, she shows, it shows. Quando você conjuga he, she, it no presente, você tem que colocar um S. Então, it shows. Exactly, exatamente, where we are. A mesma frase que nós vimos ali, onde nós estamos. On the planet, no planeta. E é isso aí, temos a tradução dessa frase. Meu pai deu ele para mim. Meu pai o deu para mim. Ele mostra exatamente onde nós estamos no planeta. Vamos voltar aí mais um pouco e vamos analisar as frases que a gente passou até agora. Can't tell where we are. Oh, we're in South America, all right. It was a cinch. With my Wilderness Explorer GPS, GP what? my dad gave it to me. It shows exactly where we are on the planet. Boop, beep, 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 boop. Agora vem uma frase bem legal dessa cena. Olha só o que ele fala. Boop. With this baby, we'll never be lost. Sem querer, ele acabou jogando o GPS pela janela, mas essa frase significa with this baby. Você vai traduzir para com este bebê. Ao pé da letra seria assim, tá? Com este bebê. Você vai adaptar para com essa belezinha, com esse negocinho aqui. Você pode falar com essa belezinha, né? Com esse brinquedinho aqui. Will never be lost. Ali na segunda linha nós temos uma contração de we will. Para quem não sabe, isso aqui indica futuro, tá? Então, quando ele fala we will never be lost, claro, ele fala isso tudo contraído, né? Então, will never be lost significa nós nunca, never, nunca, be lost, estaremos perdidos. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Vamos debulhar essa frase para você entender melhor, essa frase de baixo. Se eu quisesse falar assim, ó,
Vamos supor que eu quero formular a seguinte frase. Vamos lá, quero explicar isso aqui da melhor forma. Vamos supor que você quer escrever a frase: nós estaremos perdidos. Seria isso aqui, ó. We will be lost. Seria dessa forma, certo? Por quê? Porque nós entendemos que will be é o verbo to be no futuro. Nós poderíamos contrair essa frase? Sim, poderíamos. Poderíamos falar dessa forma. Parecido com a frase que ele disse ali na cena, certo? Mas seria assim, ó. Will be lost. Nós estaremos perdidos. Nós contraímos o will com we. E aí ficou só will be lost. Will be lost. O que essa frase significa? Nós estaremos perdidos. Não mudou nada, só contraiu, só abreviou e sumiu ali um pouco da palavra will. Agora, o que temos nessa cena aí é simplesmente uma inserção da palavra never. Só que a palavra never, ela foi inserida bem ali no meio do will be. Ela literalmente quebrou o verbo ser ou estar no futuro. Por isso que fica will never be. Parece que o be tá perdido ali, né? E temos o lost no final, mas quando temos essa frase aí, é importantíssimo você entender o seguinte. Will never be lost significa nós nunca estaremos perdidos. Então, grava aí, ó. Will never be lost. Nós nunca estaremos perdidos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda aí pra gente, hein? E assim, vamos para a frase final da cena. Oops. Ups. Bom, você não traduz nessa frase, né? Seria um ops. Opa, né? Sem querer, acontece. Vamos fazer o seguinte agora. Agora que a gente encerrou aqui essa análise, eu vou executar essa cena agora mais uma vez, sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aqui no chat se agora, de fato, ficou mais fácil de entender, se agora realmente você entendeu essa cena com mais clareza. Então, para nós irmos aqui para a cena sem legenda, eu gostaria de pedir para você que ainda não me segue lá no Instagram, @teacher.murilo. Inclusive, se você ainda não deixou o seu like aqui nesse vídeo, por favor, deixe o seu like. Quando você faz isso, você me ajuda a continuar esse trabalho aqui na internet. Se você tem gostado dessas aulas com filmes e séries absolutamente todos os dias, tá? Quem não sabe, tá tendo aula de inglês aqui todos os dias, literalmente, todos os dias à noite estamos aqui conectados. Deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative a notificação para você receber notificações de aulas novas todos os dias. Todos os dias estamos aqui analisando uma cena de filme, uma cena de série, um trecho musical, um texto bíblico. Estamos variando o máximo possível desse conteúdo para que a gente consiga ir cada vez mais longe e ajudarmos cada vez mais pessoas. Então vamos finalizar essa aula assistindo sem legenda alguma. Let's go. Comente aí agora no chat ao vivo de 0 a 10 se agora vai ficar mais fácil de entender. Can't tell where we are. Oh, we're in South America, all right. It was a cinch. With my Wilderness Explorer GPS. GP what? My dad gave it to me. It shows exactly where we are on the planet. Boop, beep, 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 boop, boop. With this baby, we'll never be lost. Oops. E é isso aí, people. That's very good to be with you here every night. Well, we're gonna finish this class now. Vamos terminar essa aula agora. E eu gostaria aqui de lembrá-los que as inscrições para a Jornada do Zero à Fluência estão abertas. Se você tem interesse em estudar, aprender inglês nesse ano de 2023, alcançar a sua fluência, aprender o inglês da vida real, para você entender essas cenas de filmes, de séries, dominar esse inglês da vida real, sair desse modo chato de estudar regra, de estudar gramática apenas, mas realmente construir a sua jornada, de dominar as 4 habilidades, o ler, o escrever, o ouvir, o falar, você precisa conhecer a Jornada do Zero à Fluência. Faça o seguinte, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência. Lá você vai conhecer todos os detalhes do meu curso completo,
que eu acompanho literalmente cada pessoa que está envolvida nessa jornada. Além do mais, dentro desse site, deste link que eu coloquei aqui na descrição, você vai poder enviar mensagens no meu WhatsApp para tirar dúvida comigo, para entender como funciona essa jornada, como é que a gente se torna fluente através da jornada do zero à fluência. Nós temos aqui algumas pessoas que se tornaram fluentes em um período de menos de 18 meses. Eu gostaria que você apenas conhecesse essa jornada, que você tivesse esse contato e você realmente se envolvesse com o inglês da vida real da melhor maneira possível. Então, bom, eu gostaria de agradecer todos vocês que estiveram aqui comigo até esse atual momento. Eu gostaria aqui de concluir essa aula dando um recadinho muito importante. Intercâmbio na Europa. Você que sempre teve o sonho de estudar fora, de se desenvolver no inglês da vida real, viver essa experiência de se conectar com nativos, chegou a hora de você embarcar comigo para Malta. Serão 15 dias de imersão em um dos países mais lindos da Europa. O intercâmbio vai acontecer em outubro de 2024 e nós já estamos montando um grupo para quem tem interesse em participar dessa experiência conosco. Nós criamos um grupo lá no WhatsApp para compartilharmos todas as informações e explicar como que vai funcionar essa experiência incrível. O link está disponível aqui na descrição desse vídeo. Clique no link e embarque nessa jornada comigo. Eu tenho certeza que será uma das maiores experiências da sua vida. Bora lá? Você tem interesse em aprender? Pois é. É isso aí. Vai rolar um intercâmbio em 2024. Será a primeira turma que eu vou levar para estudar comigo lá em Malta, na Europa. Essa experiência você não pode ficar de fora. O link do intercâmbio está aqui na descrição desse vídeo. Cai para dentro do nosso grupo apenas para conhecer como que funciona, o que está incluso nessa experiência de 15 dias na Europa, estudando, aperfeiçoando, lidando com o inglês da vida real. Malta é um dos destinos mais baratos do mundo para fazer intercâmbio. Eu realmente escolhi esse lugar porque eu queria que realmente fosse uma jornada acessível para quem tem interesse em mergulhar no inglês da vida real. Se fazer intercâmbio, estudar lá fora é um sonho seu, clique nesse link, cai para dentro do nosso grupo, tá aqui na descrição desse vídeo, intercâmbio na Europa. Clica lá, você vai entrar para dentro desse grupo, a gente vai explicar todos os detalhes sobre o intercâmbio e você não pode ficar de fora dessa jornada. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Não só aqui no YouTube com aulas aleatórias, mas eu quero dizer de modo gradativo, partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. E para concluir, se por acaso você está aqui me assistindo e você ainda tem dúvidas, será que o método do professor Murilo realmente funciona? Ou talvez você está pensando assim: será que eu realmente vou aprender dessa vez? Será que eu realmente vou aprender a conversar, a entender coisas em inglês? Eu gostaria que você assistisse nesse exato momento alguns depoimentos de alunos que estudaram conosco desde 2020 para cá. Se liga só.
Minha jornada em inglês começou há 3 anos atrás, quando eu vim morar em Nova York. Eu moro em Londres. Eu moro aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu vivo e trabalho aqui em Portugal. Eu moro em Massachusetts, United States. O Teacher Murilo, ele foi realmente a peça-chave para mudar a minha vida com o inglês. Ele me ajudou demais, não apenas a melhorar meu inglês, que melhorou muito. Eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de inglês. Comecei as aulas com o professor através de uma ótima didática, através de todo o acompanhamento dele. Eu não sabia nada. Eu só tinha aquilo que a gente traz do colegial. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível. Sempre tive muita dificuldade para aprender a língua. E aí que aconteceu que eu tinha muito medo de falar inglês, eu era muito insegura. E ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Me ajudou bastante no meu inglês, me ajudou a impulsionar o meu inglês, deu aquela viradinha de chave que estava precisando ser dada. A excelência, a alegria, o prazer e a metodologia que ele usa. Tem sido uma experiência maravilhosa ter as aulas com o Teacher Murilo. Ele é muito atencioso. Sempre que você precisa, ele tá ali para te ajudar. E com ele, com o Murilo, eu aprendi o inglês de uma forma mais simplificada, mais fácil. E ele me mostrou o quão é simples, prático e divertido de aprender inglês. As aulas são muito divertidas, didáticas, e ele é muito carismático também. Então a aula flui de uma forma muito leve, muito tranquila. E a metodologia dele de ensino é algo diferente de tudo que eu já havia visto antes. Existirão momentos difíceis, não é uma jornada fácil. Mas vai ter dias que você vai acordar motivado, vai ter dias que você vai falar, eu vou falar inglês. E hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês. Eu tenho trabalhado como professor de inglês. E ele me incentiva até hoje a dar aulas de inglês. Isso aí deve ser porque ele tem um coração muito grande. Hoje me sinto totalmente confiante para argumentar, para falar com qualquer pessoa em inglês. E hoje em dia, perceber a minha evolução, ver que eu reconheço em frases, em músicas, é muito gratificante. E é algo assim que é incrível quando você começa a ver os resultados. Se eu falar errado, tá tudo bem, porque faz parte do processo. Acho que é uma das maiores lições que eu aprendi com ele. Hoje posso me considerar fluente na língua inglesa, graças à dedicação que o professor teve comigo. E hoje eu consigo assistir um filme, uma série, não preciso estar colocando filme dublado. Você só tem 3 meses de estudo? Sim, eu só tenho 3 meses de estudo, por incrível que pareça. E consegui entender coisas que antigamente eu tinha que mandar para uma pessoa traduzir para mim. Então isso é algo prazeroso, é algo que eu tenho prazer e eu tenho orgulho de mim. E é isso que importa, nunca desistir. Se eu vou conseguir, eu sei que você vai conseguir também. Eu vim aqui afirmar que você é capaz sim de aprender inglês. Só precisa ter o curso certo. Não desista. Essa é a palavra de alguém que um dia já desistiu e agora decidiu se aprofundar. Foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Então realmente super recomendo as aulas dele. Eu indico ele para qualquer pessoa que queira aprender realmente de verdade o inglês. É com ele. Teacher Murilo não tem pra ninguém. É o melhor que eu já conheci até hoje. Eu fiz e recomendo. E com toda certeza eu indicaria ele de olhos fechados. E querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti e conheçam o inglês da forma que eu conheci. Muito obrigado, Teacher Murilo. Valeu, agradeço. Valeu, Teacher Murilo. Você é um cara incrível. Um beijo, Teacher. And if I could give you some advice, I would say learn English. That's very important for your future. Especially when you have somebody like Teacher Murilo by your side. Thank you so much, Murilo. I really appreciate you. So, all I have to say is thank you, Murilo. And I'm so proud of you. Obrigada, viu? Estamos juntos nessa jornada. Tudo o que você viu até aqui é um reflexo, um impacto que um bom método pode causar na vida das pessoas. E eu sempre acreditei que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Uma coisa que automaticamente te gera empolgação. Uma coisa tão motivante a ponto de te conduzir a uma jornada passo a passo em direção à fluência. E não é sobre um método secreto, não é sobre uma fórmula mágica para aprender inglês. Não é sobre isso, porque isso não existe. Dentro dessa jornada de aprendizado, do zero à fluência, eu quero segurar na sua mão e te conduzir passo a passo e te mostrar que não importa de onde você vem ou para onde você está indo, qualquer pessoa que estuda do jeito certo pode se tornar fluente no inglês. E se você está aqui me assistindo e você tem o sonho de aprender inglês para poder viajar, morar fora,
crescer profissionalmente, conseguir conquistar a sua liberdade para se conectar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Se você quer isso para você, se você quer vivenciar experiências semelhantes às que você viu aqui, se você quer também estudar comigo, fazer parte de uma jornada que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado no idioma, se você entende, não, isso é pra mim, eu quero, eu vou, eu consigo, eu posso, se esse é o momento, se essa é a hora de você embarcar em uma jornada sólida, eficiente, que tem conduzido dezenas, centenas de pessoas em direção à fluência, se você entende isso, se você tem clareza disso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, no link da descrição, teachermurilo.com/do zero à fluência, ou no link do comentário fixado logo abaixo. Lá estão todas as informações sobre a jornada do zero à fluência. Além disso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa jornada, dentro desse link, lá dentro da página, vai ter um link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp, onde lá você vai falar diretamente comigo. Então, corre aqui no link teachermurilo.com/do zero à fluência. Chega de procrastinar, chega de deixar para amanhã, chega de deixar para depois. Esse é o momento, essa é a hora. Embarque nessa jornada rumo à fluência e vamos juntos. Portanto, antes desse vídeo terminar, clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!